Então vamos lá para mais uma aula e hoje nós vamos estudar as proteínas. Quais as funções das proteínas? Onde que elas atuam? Se nós pararmos para fazer uma breve avaliação do que nós já estamos estudando, vendo sobre a constituição e formação de tecidos, de sistemas, dos nossos órgãos. Por exemplo, as proteínas elas estão atuando diretamente em quê? Nos nossos cabelos, na nossa pele, nas nossas unhas, tá? Nos nossos hormônios. Então, assim, todas as enzimas elas são uma proteína. Isso não significa que todas as proteínas sejam enzimas, mas todas as enzimas é uma proteína. E onde essas proteínas elas são encontradas? Primeiramente, o que eu quero resumir e que vocês entendam é que as proteínas se fazem presente em alguns alimentos que nós consumimos diariamente. Por exemplo, quando nós consumimos o leite, então o leite que nós consumimos está presente a proteína, seja qual for o tipo de leite que você venha consumir. Por exemplo, os ovos, né? Então, todos os ovos que nós consumimos no nosso dia a dia se faz presente e está presente ali as proteínas. E essas proteínas elas vão auxiliar que as enzimas se fixem em que? Em cada célula, na formação dos tecidos, para que constitui os nossos sistemas como tecido epitelial, tecido ósseo, sistema nervoso central, então o sistema imunológico, tá? Então veja como as proteínas elas são fundamentais para que nós tenhamos uma qualidade de saúde melhor. Quando nós consumimos as carnes, seja ela de origem carnes vermelhas ou carnes brancas, tá? Ou peixe, porque já que as proteínas estão divididas em dois grupos, no primeiro grupo de origem animal, segundo grupo de origem vegetal. Então, por exemplo, a lentilha, o feijão está dentro do grupo de proteínas de origem vegetal. Já as carnes, seja suína, bovina, peixe, tá certo? De aves, seja ela qual for, aí já temos a inclusão do grupo de proteínas, ou número 1 ou número 2, como a gente puder classificar. Então, proteínas do grupo de origem animal e proteína de origem do grupo vegetal. Seja qual for elas, o importante é nós consumirmos. Quando nós consumimos os peixes, além de nós termos uma fonte de proteína, tá? Nós temos também aqui as propriedades das quais vamos obter, né? Então nós temos desde de ômega, desde vitamina B12, B6. Então isso também nos proporciona uma qualidade melhor de vida, porque já que alguns alimentos não só apresentam as proteínas, mas apresentam água, sais minerais, então isso é contudo muito importante. E o nosso organismo em si, ele tem bastante em sua constituição uma quantidade de proteína de 10 a 15%, dependendo de cada organismo, mas é dentro desse percentual. Então é importante porque a ausência, quando eu falo a ausência das proteínas,
significa que não está tendo proteínas suficiente para que você, ou eu, ou qualquer um de nós, venhamos desenvolver algumas doenças. E isso a gente vai ver na próxima aula, especificamente cada doença que é provocada em um organismo devido à falta, à ausência dessas proteínas. Então isso a gente vai analisando sinteticamente. Nessa formação de proteínas, daí a gente vai ter o quê? Os aminoácidos, né? Então, como eu falei anteriormente, que todas as enzimas é uma proteína, mas nem todas as proteínas é uma enzima. Já os aminoácidos, eles se aglomeram, eles se ajuntam para quê? Para fazer a constituição, essa formação dessas proteínas, para a formação dos tecidos que compõem o nosso organismo. E daí entra essas proteínas nas formações. Por exemplo, nós temos na composição do nosso sangue as células sanguíneas. E daí essas células, elas necessitam e elas são constituídas por quê? Por proteínas. E essas proteínas, por sua vez, elas não só constituem as células do tecido sanguíneo, como também a estrutura imunológica nossa. Professor, quer dizer que as proteínas também elas atuam na formação, nessa constituição de sistema imunológico. Como eu falei, não só no sistema imunológico, mas no tecido epitelial, que constitui nossa pele, no cabelo, nas unhas, nos tecidos ósseos, que forma o nosso sistema esquelético, todo os ossos que nós temos no nosso organismo, tá? Que inclusive nós vamos estudar, chegar lá, estudar o esqueleto humano, então, que é constituído por 206 ossos no indivíduo adulto, mas isso a gente vai ver mais adiante. Daí, nessa formação, eles são constituídos e formados e se apresentam de 4 formas, que quer dizer primário, secundário, terciário e quaternário. Então, as proteínas, elas se aglomeram, se ajuntam com as enzimas. E daí, dessa forma, começa a constituir todos os nossos sistemas da quais nós temos e que faz parte do nosso organismo. E é muito importante, batendo na mesma tecla, quando eu falo, é necessário que nós inserimos na nossa alimentação os dois tipos de proteína, de origem vegetal e de origem animal. Mas eu esqueci, lembrando, tá? Porque vocês vão ter como acessar a videoaula e assistir quantas vezes quiserem. As proteínas de origem animal estão presentes onde? Nas carnes, seja vermelhas ou brancas, nos peixes, ovos, manteiga, queijos, no óleo de fígado de bacalhau. Já as proteínas de origem vegetal estão presentes em algumas leguminosas, e feijão, lentilha. Então daí faz parte, porque também vai te fornecer outros minerais. E daí é fundamental para que você possa ter essa constituição básica dentro do teu organismo. Então, fazendo uma conclusão, eu espero que vocês tenham entendido e analisado que as proteínas, elas são fundamentais para que nós tenhamos uma qualidade de vida, e que todo um dos nossos sistemas que nos constitui, que constitui o nosso organismo,
esteja em perfeita sincronização com essas proteínas e enzimas. Só lembrando, todas as enzimas é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima para cada conjunção e formação do nosso organismo. De uma vez por toda, que é necessário termos muito cuidado com a incisão do que nós ingerimos no nosso dia a dia. Tá certo? Então eu estou enviando conteúdos de acordo com o que estou explicando nessa videoaula, e também vocês irão receber atividades para que vocês venham responder sobre as funções das proteínas, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Então, uma boa aula.